Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre gestão no tempo e por que já mudando um pouco de conceito ali e colocando que é gestão no tempo e não do tempo. O tempo é único, a gente tem 24 horas por dia, igual todas as pessoas ali, então não tem muito o que a gente fazer em relação a mudar o tempo que a gente não vai conseguir mudar. Então o que a gente vai fazer é fazer uma gestão daquilo que nós conseguimos fazer no tempo que nós temos. Basicamente é isso, por isso que é uma gestão no tempo e não uma gestão do tempo. Vamos então partir aqui no porquê que é importante a gente conseguir fazer essa gestão do nosso tempo, uma gestão no nosso tempo que a gente tem. Então a gente consegue fazer entregas mais rápidas, porque a gente vai estar mais organizado e tudo mais. A gente consegue ter menos retrabalho também. A gente consegue ter disciplina, a gente tem lá o cronograma certinho que a gente tem que fazer, então a gente fica muito mais disciplinado para fazer as coisas. Menos ansiedade e estresse, isso é muito importante nos dias atuais. E isso ajuda demais você ter menos ansiedade. Vocês vão ver que, dependendo de como que a gente organizar ali aquilo que nós vamos fazer na nossa semana, a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma coisa na quinta-feira e hoje é segunda-feira, e justamente por isso não tem por que eu ficar ansioso para chegar até aquele dia. Ou se realmente aquele tema me deixa tão ansioso que eu não consigo fazer o resto, antecipa, troca as ordens. Dá pra gente fazer, dá pra usar estratégias sobre isso. Aumento de produtividade, aumento da confiança nossa, pontualidade, afinal você vai estar tudo organizado, vai saber quando que você vai conseguir entregar. Mais tempo livre de qualidade, então a gente vai ter muito mais tempo livre também, justamente que a gente vai ganhar com essa gestão que a gente vai fazer. Melhora na reputação e menos esforço. Então tem vários pontos importantes, aqui eles têm alguns só, mas a ideia é que a gente consiga ali fazer que o nosso dia a dia seja muito mais leve, a gente consiga muito mais tempo. A gente vai ver que alguns exemplos aí do que eu vou falar, do que eu já fiz, de como que eu fiz também, me deu muito tempo na minha vida e fez eu conseguir entregar muito mais coisas. Então o que fazer? É bem simples tudo no final. O que a gente tem que fazer é o básico bem feito. Então a gente tem que fazer, ter organização, organizar tudo que a gente tem que fazer, ter priorização, saber qual que é a ordem do que a gente vai ter que fazer, dos itens que a gente tem que fazer, como que nós iremos executar isso. Então, qual que é a execução desse processo? Beleza, eu defini o que eu tenho que fazer agora, como que eu vou executar? Mensuração e planejamento. E isso daqui também é bem importante ali para saber como que está indo a nossa semana, como está indo os nossos dias e o restante do planejamento que nós estamos fazendo. E vamos começar com organização. Então, como que a gente consegue fazer uma organização ali do que a gente vai ter que entregar? Então, uma coisa importante para a gente fazer é sempre centralizar tudo em um único lugar. Isso é uma das práticas ali também que é de um dos métodos que é Getting Things Done, mas basicamente o que ele consiste? A gente tem informações hoje, não sei, de repente no bloco de notas, a gente tem nos e-mails, a gente tem de outras pessoas que passam, falam com a gente, tem post-it, a gente tem um monte de coisa espalhado de muita coisa que a gente tem que fazer. E o que acontece quando a gente tem tudo isso? Às vezes a gente começa a olhar ali só com um bloco de notas que a gente anotou algumas coisas para fazer e esquece do restante. Depois a gente lembra que tem um e-mail muito importante que a gente tem que responder. A gente para de olhar para o bloco de notas e começa a olhar para dentro do e-mail. Depois a gente esquece também daquilo, começa a olhar para os post-its e vê que tem coisas urgentes que a gente precisa entregar. Então centralizar tudo em um único lugar é muito importante. Muito importante mesmo e não tem como a gente fugir disso. E o que acontece? Quando a gente está fazendo esse processo, a gente tem que ter um negócio bem claro para a gente que a vida nossa pessoal e a nossa vida profissional a gente tem que misturar. Por mais que você veja um monte de lugar que não faça isso e tudo mais, pensa que, tipo, não tem como a gente não misturar esses dois pontos. Pensa que, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa na minha hora do almoço. Aí eu vou ter uma agenda para minha parte pessoal, ou minha parte profissional, que é toda a parte da manhã. Aí na hora do almoço eu tenho uma outra agenda que eu tenho que lembrar de olhar para esse outro lugar. E à tarde eu volto para minha parte pessoal. Então, assim, por que não colocar tudo no mesmo lugar? Então, nossas vidas são misturadas, nossa vida é única. Coloca tudo no mesmo lugar, centraliza tudo em um mesmo lugar. Tenha somente lugar para tudo, faça... isso é muito importante também, que escolha um lugar e centralize. Então, eu vou passar depois no final como que dá pra gente fazer isso, mas tem um lugar que seja mais fácil para você. Tá? Faça da forma mais simples e depois adapte a sua realidade. Então, às vezes, tem gente que tenta criar alguma coisa diferente, tenta criar algo relacionado a fazer de uma forma mais complexa. Você vê que tem uns métodos ali também
que às vezes os métodos eles colocam time para você fazer. Você faz isso agora, depois você faz essa outra parte e tudo mais. Aí você tem que controlar também aquilo que o tempo ali que você está fazendo. Eu particularmente gosto da coisa mais simples possível. Então, para mim, sempre, menos é mais. Então, eu consigo fazer num bloco de notas mesmo, eu resolvo minha vida inteira lá dentro. Uma informação bem importante aqui, nessa parte de organização, é sempre usar ferramentas que você consiga ter no seu celular. Por quê? No celular, você tem em todos os lugares. Então, por exemplo, eu uso o Evernote. O Evernote, para mim, é muito simples. Ele é basicamente um bloco de notas que fica online. E ele tem um aplicativo também, que fica no meu celular. O que acontece? Às vezes eu estou trabalhando, estou olhando com ele lá no Chrome, lá que ele fica aberto ali. Então tem todos os meus temas ali. Só que às vezes eu saio e eu tenho que ir para um outro departamento. Então, por exemplo, eu saio do meu departamento ali, trabalho com TI hoje, e vou lá para o departamento financeiro, que é longe da minha mesa e tudo mais. Então o que eu faço? Estou conversando ali com o gerente financeiro, eu defino algumas coisas com ele, algumas entregas que eu tenho que fazer até a data X. Como eu tenho essas entregas para fazer, ao invés de eu esperar voltar para minha mesa para depois anotar e acabar esquecendo nesse meio caminho, na hora ali eu falo assim, cara, vamos anotar aqui já. Abro o meu Evernote, eu falo, ó, gerente financeiro, o que você precisa até que data? Até data tal. Marco lá o que eu preciso fazer e deixo tudo já programado. E também à noite, às vezes eu estou em casa lá, de repente estou dando uma geral em tudo aquilo que eu estou fazendo, eu já tenho tudo aquilo que eu fiz ali e também vai ter minha vida pessoal ali dentro. Então é importante que eu tenha também tudo isso no meu celular para quando eu sair da empresa, eu também ter tudo no mesmo lugar. E tem que ser o mesmo lugar. Não adianta. Qual que é a ideia? Quando eu comecei a fazer isso, eu tinha meus e-mails, como eu falei, eu tinha um bloco de notas, eu tinha meus post-its lá. O que eu fiz? Eu peguei um dia, peguei tudo que tinha separado, tudo nesses lugares, e centralizei num lugar só. No caso, para mim, foi mais fácil fazer na época, num bloco de notas. Então eu anotei todos os meus e-mails que eu tinha que responder, que eram importantes, que tinha algum tipo de análise para fazer, que eu ia demorar. Peguei tudo aquilo e joguei para dentro desse bloco de notas. Peguei tudo que tinha de post-its, peguei todos os post-its, joguei tudo fora e coloquei tudo dentro do bloco de notas. E peguei aquilo que já estava nos outros blocos de notas meus e centralizei num único também. Então, quando eu parei, eu tinha tudo em um único bloco de notas. Eu tinha 47, eu lembro até hoje, eu tinha 47 temas que eu tinha que entregar. E esses 47 temas, eles ficaram tudo no mesmo lugar. E agora eu vou passar para vocês para uma outra parte que vai ser muito importante, que é o como que eu vou fazer isso. Então, vamos partir para a priorização. Essa parte é muito importante porque, nesse momento, eu consigo entender assim, beleza, eu tinha 47 itens. Agora, o que eu tinha que fazer primeiro? Então, nesse momento, eu tenho que separar o que é urgente, o que é importante, o que é não importante e aquilo que eu não vou fazer, que eu só vou acompanhar. O que acontece aqui nesse momento? É a hora que você define, urgente são desses 47 temas que eu tinha lá, por exemplo, vou usar isso de exemplo até o final que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu pego esses 47 e eu separo, são 3 deles são urgentes. Jogo lá no topo da lista lá, coloco urgente na frente, coloco um U ali, que para ficar mais fácil de visualização também, e deixo os 3 primeiros. Aí eu vou separar aquilo que é importante. O que é importante? Que eu sei que vai levar mais tempo do que o normal, do que os outros itens, por exemplo. E eu vou separar também eles na sequência dos urgentes. Então eu costumo colocar A, B e C nos meus temas para conseguir separar. Então eu coloco lá o item A e eu coloco que é aquilo que é importante. Eu separo também aquilo que é importante. Depois eu faço a mesma coisa para o B e para o C. O C, normalmente, eu uso ele ou quando é alguma coisa que eu quero acompanhar só, ou se não alguma coisa que realmente assim, eu queria fazer, mas se eu não fizer não vai ter problema nenhum. Então eu deixo ele como item C, de repente alguma melhoria que eu preciso fazer, alguma coisa mais, uma inovação que eu preciso colocar, que às vezes não é tão urgente, que eu não vai agregar tanto valor no curto prazo. Então eu separo nesse formato. E o que fazer? Elimine os urgentes, isso é fato, a gente tem que fazer isso. Então os urgentes a gente tem que acabar com ele o mais rápido possível. Priorize os importantes, a gente tem que fazer o que for importante primeiro. Então lá depois, quando for mostrar o exemplo mesmo eu lá que eu tenho da minha lista, vai ficar um pouco mais claro, porque daí lá eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso durante a semana. Faça os importantes quando tiver um tempo. Então assim, não é importante, deixa lá, deixa ele tranquilo ali e tal. Uma hora, quando der certo, a gente faz. Acabou tudo que eu tenho para fazer. Beleza, agora eu vou dar uma olhada naquilo que é não importante. E monitore os não fazer ocasionalmente. O que eu faço com os não fazer? Não fazer para mim é aquilo que eu delego. Então existem 2 formatos, ou eu delego ou eu delargo. O delargar
Delargar seria muito mais quando você passa alguma atividade para uma pessoa e esquece daquilo, nem volta a lembrar. Você só lembra quando alguma outra pessoa cobra você daquilo. Então, você pode delegar um relatório para uma pessoa fazer e cobrar ela diariamente ou semanalmente até que ele entregue aquele relatório. Ou você pode delargar, mandar uma pessoa fazer esse relatório e só lembrar dele no dia que tiver que entregar, no dia que você for cobrado. Que daí não dá tempo nem de fazer o relatório mais, se a pessoa não fez, e nem de fazer algum tipo de ação para resolver, mudar a data e tudo mais. Então, assim, já foi. Você perdeu aquilo ali, você vai se queimar por causa daquilo. Então, pensa que na parte de não fazer é muito importante também você ter um controle ali de você, como que você vai estar monitorando aquilo. E vamos pro próximo ali que deve ficar um pouco mais fácil de entender o restante.